Você acha que precisa fazer alguma coisa, mas o que realmente mantinha tudo como estava já não está mais ali. E isso muda tudo. Porque não era a situação que se sustentava. Era você sustentando. Agora você não insiste, não força, não tenta manter. E sem perceber, tudo começa a se mover. Algumas coisas se afastam, outras simplesmente param de acontecer. E você nem precisou agir diretamente. 26 de abril não é sobre tomar atitude. É sobre perceber que quando você muda por dentro, o resto não tem como continuar igual. Você não precisa agir diretamente porque a principal ação já aconteceu. E ela não foi externa, foi interna. Antes, você acreditava que precisava fazer algo visível. Resolver, falar, cortar, tomar uma atitude clara. Mas agora, o que sustentava tudo já mudou dentro de você, e isso altera o funcionamento da situação. 26 de abril evidencia exatamente isso. O momento em que você percebe que agir diretamente já não é necessário. O primeiro ponto importante é que muitas dinâmicas dependiam da sua energia, da sua presença, da sua insistência, da sua tentativa de manter. Sem isso, elas não continuam da mesma forma. Outro fator essencial é a mudança na sua resposta. Você não reage mais igual, não se envolve da mesma forma, não alimenta as mesmas situações, e isso já é uma ação, mesmo sem parecer. Outro ponto forte é o fim da compensação. Antes, você fazia mais para equilibrar, corrigia, ajustava, tentava sustentar sozinho. Agora não, você não compensa mais o que está desalinhado, e sem essa compensação, o que não funciona se revela. Outro aspecto importante é a redução da interferência. Quando você tenta agir direto demais, você interfere no fluxo. Você ajusta o que talvez nem deveria continuar. Quando você não age, você permite que a realidade apareça como é. Outro fator essencial é a clareza do que se sustenta por si só. Sem sua intervenção, fica evidente o que permanece, e o que depende exclusivamente de você. Outro ponto importante é a economia de energia. Agir o tempo todo cansa. Tentar resolver tudo desgasta. Quando você entende que não precisa agir diretamente, você preserva sua energia. Outro aspecto forte é o silêncio estratégico. Você não reage a tudo, não responde a cada estímulo, e isso evita conflitos desnecessários. Outro fator essencial é a confiança no processo. Você entende que nem tudo precisa de ação imediata. Algumas coisas precisam de espaço para se mostrar. Outro ponto importante é a mudança de posição. Você sai do lugar de quem tenta fazer acontecer e vai para o lugar de quem observa o que se sustenta. E isso muda sua relação com a situação. Outro aspecto forte é o impacto da ausência de esforço. Quando você não força, o outro não encontra resistência, e isso altera a dinâmica. Outro fator essencial é a maturidade. Você entende que agir menos, às vezes, resolve mais, porque permite que o essencial apareça. Outro ponto importante é o fim da urgência. Você não sente mais que precisa resolver tudo agora. Você sabe que o tempo também revela. Outro aspecto forte é a coerência. Você não age contra o que percebe, e por isso não cria mais ruído. Outro fator essencial é a reorganização natural. Sem sua intervenção constante, as coisas se ajustam, se afastam, se alinham, se encerram. E isso acontece sem esforço direto. 26 de abril marca esse reconhecimento. Você percebe que não precisa agir diretamente para que algo mude. Outro ponto importante é a liberdade. Você não está mais preso à necessidade de controlar tudo. Você permite. E isso abre espaço para o que é real. Outro aspecto forte é a evidência. Sem ação forçada, fica claro o que realmente existe, sem máscara, sem adaptação. Outro fator essencial é o posicionamento silencioso. Você não precisa falar. Sua ausência de ação já comunica. E dentro desse movimento, você percebe algo essencial. Você não precisa agir diretamente, porque o que sustentava a ação já mudou. Você não está mais no mesmo lugar, não vê mais da mesma forma, não responde mais igual. E isso, por si só,
já altera tudo ao seu redor, sem confronto, sem esforço exagerado, sem necessidade de intervenção constante. Apenas pela forma como você deixou de sustentar o que antes dependia de você. Como o ambiente responde à sua mudança interna, não é algo que acontece de forma imediata ou barulhenta. É sutil, mas extremamente claro para quem observa. Porque quando você muda por dentro, você altera a forma como participa das situações. E isso muda tudo ao redor. 26 de abril evidencia exatamente isso. O momento em que você percebe que não foi o ambiente que começou a mudar primeiro. Foi você. E agora, ele está respondendo. O primeiro ponto importante é a mudança na sua presença. Você não entra mais igual. Não se posiciona da mesma forma. Não se envolve com a mesma intensidade. E isso altera a dinâmica automaticamente. Outro fator essencial é a quebra de padrões antigos. As pessoas estavam acostumadas com uma versão sua, uma forma de reagir, uma forma de aceitar, uma forma de sustentar. Quando isso muda, o padrão se quebra e o ambiente precisa se reorganizar. Outro ponto forte é a resposta das pessoas. Algumas se aproximam menos, outras mudam o comportamento, outras tentam entender, e algumas simplesmente se afastam. Tudo isso é resposta, mesmo sem você dizer nada. Outro aspecto importante é o fim da previsibilidade. Antes, sabiam como você reagia, sabiam até onde podiam ir. Agora não. Sua nova postura quebra essa previsibilidade, e isso muda a forma como os outros se posicionam. Outro fator essencial é a redução de certas situações. Coisas que aconteciam com frequência começam a diminuir. Conversas, convites, dinâmicas repetitivas. E isso não é coincidência, é resposta à sua mudança. Outro ponto importante é o ajuste natural das relações. Você não precisa cortar, você não precisa afastar diretamente, você apenas não sustenta mais da mesma forma. E isso cria distância. Outro aspecto forte é a evidência do que é real. Sem sua interferência constante, fica claro quem realmente está presente, quem se adapta, quem permanece, quem não sustenta. Outro fator essencial é o impacto do seu silêncio. Você não explica, não confronta, não anuncia, mas sua ausência de reação já comunica tudo. Outro ponto importante é a reorganização das prioridades. O que antes tinha espaço, agora perde. O que antes não aparecia, agora começa a surgir. E isso reflete sua nova direção. Outro aspecto forte é a mudança na energia da interação. As conversas mudam, o clima muda, a forma como as pessoas se comportam com você muda. E isso acontece sem esforço. Outro fator essencial é a seleção natural. O ambiente começa a filtrar, sem que você precise escolher diretamente. O que não combina se afasta, o que se alinha permanece. Outro ponto importante é o tempo revelando. Você não precisa acelerar. Com o tempo, fica evidente o que mudou e o que não se sustenta mais. 26 de abril marca esse reconhecimento. Você percebe que o ambiente não está reagindo ao que você disse, está reagindo ao que você se tornou. Outro aspecto forte é a ausência de conflito. Sem confronto, sem imposição, sem desgaste, a mudança acontece de forma mais limpa. Outro fator essencial é a coerência refletida. O que você vive por dentro começa a aparecer fora, nas situações, nas relações, nas oportunidades. Outro ponto importante é a estabilidade. Você não oscila mais como antes, e isso cria um novo padrão ao seu redor. Outro aspecto forte é a confiança. Você começa a perceber que não precisa controlar tudo, que sua mudança já é suficiente para gerar movimento. E dentro desse processo, você entende algo essencial. O ambiente não muda sozinho. Ele responde à sua postura, à sua energia, à sua forma de participar. E quando você muda isso, tudo ao redor precisa se ajustar, não por obrigação, mas porque já não encontra mais o mesmo espaço para continuar igual. E é isso que começa a reorganizar sua realidade de forma silenciosa, contínua e inevitável. O que começa a se dissolver naturalmente não é algo que você decide remover, é algo que perde sustentação, porque muitas coisas na sua vida não existiam por si só.
Existiam porque você mantinha, porque você insistia, porque você se adaptava, porque você continuava alimentando. Quando isso muda por dentro, o que dependia disso começa a desaparecer. 26 de abril evidencia exatamente isso. O momento em que você percebe que não precisa encerrar tudo manualmente. Algumas coisas simplesmente deixam de existir. O primeiro ponto importante são as dinâmicas forçadas. Aquelas interações que só aconteciam porque você puxava, você iniciava, você mantinha, você sustentava a conversa. Quando você para, elas param, sem explicação. Outro fator essencial são as relações desequilibradas. Aquelas onde só um lado se esforça, onde só um lado tenta. Sem sua tentativa constante, fica evidente que não havia troca, e isso se dissolve. Outro ponto forte são as expectativas irreais. Você não cria mais cenários na sua mente, não projeta o que poderia ser, você vê o que é, e isso elimina ilusões. Outro aspecto importante são os padrões repetitivos. Situações que aconteciam sempre do mesmo jeito começam a desaparecer, porque você não responde mais igual. E sem a mesma resposta, o padrão não continua. Outro fator essencial são as conversas vazias. Você não se envolve mais em assuntos que não fazem sentido. Não mantém interações por hábito. E isso reduz muito do que antes ocupava espaço. Outro ponto importante são os vínculos baseados em necessidade. Aqueles que só existiam porque você precisava preencher algo. Agora, com mais clareza, essa necessidade diminui e o vínculo perde força. Outro aspecto forte são as situações que exigiam adaptação constante. Você não se ajusta mais para caber, não muda sua forma para manter algo. E sem essa adaptação, o que não se encaixa se afasta. Outro fator essencial é o esforço unilateral. Você não carrega mais sozinho, não tenta equilibrar o que está desalinhado, e isso faz com que certas coisas parem. Outro ponto importante é a insistência. Você não insiste mais onde já está claro. Não tenta convencer, não tenta fazer funcionar, e isso corta o ciclo. Outro aspecto forte são os conflitos desnecessários. Você não entra em tudo, não reage a tudo, e sem reação, muitos conflitos deixam de existir. Outro fator essencial é a dependência emocional. Você não busca mais validação o tempo todo. Não precisa mais da resposta do outro para se sentir seguro, e isso muda suas conexões. Outro ponto importante é a sobrecarga. Você não assume mais tudo, não tenta resolver tudo, e isso reduz o peso que você carregava. Outro aspecto forte é a ilusão de controle. Você não tenta mais ajustar cada detalhe, você permite, e isso deixa claro o que se sustenta de verdade. 26 de abril marca esse reconhecimento. Você percebe que não precisa limpar tudo. Algumas coisas se dissolvem sozinhas. Outro fator essencial é o tempo. Com o tempo, fica evidente o que permaneceu e o que desapareceu, sem esforço seu. Outro ponto importante é a clareza. Você começa a enxergar com mais precisão o que ainda faz sentido e o que já não faz. Outro aspecto forte é a leveza. Você não carrega mais o que não é necessário, e isso abre espaço. Outro fator essencial é a reorganização. O que sai abre espaço para o que se alinha, sem que você precise forçar. Outro ponto importante é a confiança. Você entende que não precisa agir o tempo todo, que sua mudança já é suficiente para gerar esse movimento. E dentro desse processo, você percebe algo essencial. O que se dissolve naturalmente nunca foi sólido de verdade. Dependia de você, dependia da sua energia, dependia da sua tentativa. E quando você para de sustentar, não sobra estrutura, não sobra base, não sobra continuidade. E isso não é perda, é revelação. Revelação do que realmente se sustenta e do que só existia enquanto você mantinha. E isso reorganiza tudo de forma silenciosa, leve e inevitável. Confiar no processo sem forçar não é ficar parado sem consciência, é parar de interferir onde a clareza já fez o trabalho. Porque existe uma diferença entre agir com direção e agir por ansiedade. E na maioria das vezes, o impulso de forçar vem do medo de que nada aconteça. Mas quando você já mudou por dentro, o movimento não depende mais desse esforço constante.
26 de abril evidencia exatamente isso. O momento em que você percebe que não precisa acelerar o que já está em andamento. O primeiro ponto importante é entender o que já foi feito. Você já viu, já entendeu, já reconheceu o que precisava ser reconhecido. Isso já é ação. E tentar fazer mais do que isso, muitas vezes, é só tentativa de controle. Outro fator essencial é a redução da urgência. Você não sente mais que tudo precisa ser resolvido agora. Você entende que algumas coisas precisam de tempo para se ajustar. E esse tempo não é atraso, é parte do processo. Outro ponto forte é a observação. Você não reage imediatamente. Você observa o que acontece quando você não interfere. E isso revela muito. Outro aspecto importante é a confiança na sua percepção. Você não precisa confirmar o tempo todo. Não precisa validar com outras pessoas. Você já sabe. E isso é suficiente para manter sua postura. Outro fator essencial é a aceitação do ritmo. Nem tudo acontece no tempo que você gostaria, mas acontece no tempo em que pode se sustentar. E forçar acelera o movimento, mas não sustenta o resultado. Outro ponto importante é a economia de energia. Forçar cansa, insistir desgasta, tentar controlar tudo consome. Quando você confia, você direciona sua energia para o que depende de você. Outro aspecto forte é o silêncio. Você não precisa agir o tempo todo. Não precisa responder a cada estímulo. Não precisa corrigir cada situação. Você permite. Outro fator essencial é o desapego do resultado imediato. Você não age esperando o retorno rápido. Você entende que o processo se constrói, e isso reduz a ansiedade. Outro ponto importante é a coerência. Você não age contra o que percebe, e por isso não cria mais ruído. Você mantém sua leitura, e isso já direciona o movimento. Outro aspecto forte é a maturidade. Você entende que nem tudo precisa da sua intervenção. Algumas coisas se resolvem quando você para de sustentar. Outro fator essencial é a clareza do que depende de você. Você age no que é seu e solta o que não é, e isso evita esforço desnecessário. Outro ponto importante é a estabilidade emocional. Você não se desespera quando algo não muda na hora. Você confia que o que precisa se ajustar, vai se ajustar. Outro aspecto forte é o tempo como aliado. Você não vê o tempo como inimigo. Você entende que ele revela, confirma e organiza. Outro fator essencial é a ausência de excesso. Você não faz mais do que precisa. Não tenta garantir tudo. Você faz o suficiente. E isso é poderoso. Outro ponto importante é a liberdade. Você não está mais preso à necessidade de controlar o resultado. Você age e permite que o resto se desenvolva. 26 de abril marca esse reconhecimento. Você percebe que confiar no processo não é não fazer nada. É fazer o que precisa e não ultrapassar esse limite. Outro aspecto forte é a redução do desgaste interno. Você não fica em conflito, não tenta acelerar, não tenta segurar. Você acompanha. Outro fator essencial é a consistência. Você mantém sua postura mesmo quando não vê resultado imediato. E isso fortalece o processo. Outro ponto importante é a leveza. Você não carrega mais o peso de fazer tudo acontecer. Você participa, mas não controla. Outro aspecto forte é o alinhamento. Você não se perde, não volta atrás. Você segue de acordo com o que já reconheceu. E dentro desse movimento, você percebe algo essencial. Confiar no processo sem forçar não é ausência de ação, é ausência de excesso. É saber que o principal já foi feito, que a mudança já aconteceu e que agora, o que precisa se ajustar, vai se ajustar no tempo certo, sem pressão, sem controle exagerado, sem tentativa de antecipar o que ainda está se organizando. Você apenas mantém sua clareza, sua postura e sua coerência. E isso é o suficiente para que tudo ao seu redor comece a se reorganizar de forma natural, contínua e firme. Parar de sustentar o que não é real não parece, no início, uma grande ação. Mas é, porque muita coisa na sua vida não se mantinha pela verdade. Se mantinha pelo esforço, pela sua tentativa de ajustar.
pela sua disposição em continuar, pela sua capacidade de ignorar o que já estava claro. Quando isso muda, o impacto é imediato. 26 de abril evidencia exatamente isso. O momento em que você percebe que não precisa mais cortar, resolver ou explicar. Você só precisa parar de sustentar. O primeiro impacto é o colapso do que era artificial. Aquilo que só existia porque você mantinha começa a perder força. Conversas que não fluem mais. Relações que não se mantêm. Situações que simplesmente deixam de acontecer. E isso não é coincidência. É ausência de sustentação. Outro ponto importante é a clareza que surge. Quando você para de interferir, você vê melhor. Sem tentativa de adaptar, sem tentativa de salvar, sem tentativa de encaixar. Você observa o que realmente existe. Outro fator essencial é o fim do esforço unilateral. Você não faz mais por dois. Não compensa o que o outro não entrega. E isso revela o equilíbrio, ou a falta dele. Outro ponto forte é a redução do desgaste emocional. Sustentar o que não é real cansa. Exige energia constante. Quando você para, esse peso desaparece. E você sente isso. Outro aspecto importante é o reposicionamento natural. Você não precisa se afastar diretamente, mas também não permanece da mesma forma. E isso cria uma nova dinâmica. Outro fator essencial é o impacto nas relações. Algumas se ajustam, outras se afastam, e algumas simplesmente deixam de existir. E isso não vem de escolha forçada, vem de coerência. Outro ponto importante é a quebra da ilusão. Você não sustenta mais o que gostaria que fosse. Você aceita o que é. E isso elimina expectativas irreais. Outro aspecto forte é a liberdade. Você não está mais preso à necessidade de manter tudo funcionando. Você permite que cada coisa se sustente por si só. Outro fator essencial é a economia de energia. Você não investe mais onde não há retorno. Não insiste onde não há troca. E isso te fortalece. Outro ponto importante é a confiança na realidade. Você não precisa mais testar. Não precisa mais insistir para ter certeza. Você já viu. E isso basta. Outro aspecto forte é a transformação silenciosa. Você não anuncia, não explica, mas tudo começa a mudar, porque sua postura mudou. Outro fator essencial é a maturidade. Você entende que nem tudo precisa ser salvo, nem tudo precisa continuar. Algumas coisas existem apenas enquanto são sustentadas. Outro ponto importante é a estabilidade. Você não oscila mais tentando decidir se continua ou não. Você já parou de sustentar. E isso define tudo. Outro aspecto forte é a reorganização do seu espaço. O que sai abre espaço. O que não era verdadeiro deixa de ocupar lugar. E isso permite o novo. Outro fator essencial é a coerência. Você não vive mais em contradição. Você não mantém o que sabe que não faz sentido. E isso fortalece sua base. 26 de abril marca esse reconhecimento. Você percebe que parar de sustentar não é perder, é alinhar. Outro ponto importante é o tempo revelando. Com o tempo, fica claro o que se sustentou e o que desapareceu, sem esforço seu. Outro aspecto forte é a leveza. Você não carrega mais o que não é seu, e isso muda sua energia. Outro fator essencial é o posicionamento silencioso. Você não precisa dizer nada. Sua ausência de sustentação já comunica tudo. E dentro desse movimento, você percebe algo essencial. O que não é real não tem estrutura própria. Depende de esforço, depende de adaptação, depende de manutenção constante. E quando você para de oferecer isso, não sobra base, não sobra continuidade, não sobra presença. E isso não é vazio, é espaço. Espaço para o que é verdadeiro. Existe um momento em que você percebe que não é mais sobre fazer algo acontecer. É sobre parar de sustentar o que não se sustenta sozinho. E essa percepção muda tudo de forma silenciosa, porque antes, sem perceber, você mantinha conversas que já não fluíam, mantinha relações que exigiam esforço constante, mantinha situações que já tinham mostrado o que eram. E isso criava uma sensação de continuidade.
Mas não era continuidade real, era sustentação. Quando isso muda, você não precisa agir de forma direta. Você não precisa cortar, não precisa explicar, não precisa anunciar. Você apenas deixa de alimentar. E sem esse movimento, o que não tem base começa a se desfazer. Não de forma brusca, mas de forma inevitável. Outro ponto importante é a forma como sua percepção se estabiliza. Você não entra mais em dúvida constante, não volta atrás para tentar ver diferente. Você já viu, e isso cria uma base firme, uma base que sustenta suas escolhas sem necessidade de esforço. Outro aspecto forte é a leveza que começa a aparecer. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você não está mais carregando o que não é seu. Não está mais tentando ajustar o que não depende de você. Você observa e permite que cada coisa se mostre como é. Outro fator essencial é a mudança na sua postura. Você não reage a tudo, não se envolve em todas as situações, não tenta resolver cada detalhe. Você seleciona, e isso muda completamente sua relação com o ambiente. Outro ponto importante é a forma como o externo responde. Sem sua insistência, fica evidente o que permanece, o que se adapta, o que não continua, e essa clareza não vem de análise, vem da ausência de esforço. Outro aspecto forte é o silêncio que se torna suficiente. Você não sente mais necessidade de explicar suas escolhas, não precisa justificar sua ausência, não precisa validar sua mudança. Sua postura já comunica, e quem observa, percebe. Outro fator essencial é a consistência. Você não muda de direção a cada estímulo, não se adapta para manter o que já perdeu sentido. Você se mantém, e essa permanência fortalece tudo ao seu redor. Outro ponto importante é o impacto nas suas relações. Aquilo que dependia da sua adaptação se afasta. Aquilo que se sustenta permanece. E isso cria um ambiente mais verdadeiro, sem esforço exagerado, sem necessidade de ajuste constante. Outro aspecto forte é a confiança. Você confia mais na sua leitura, confia mais no que sente, confia mais no que percebe, e isso elimina a necessidade de testar o tempo todo. Outro fator essencial é a liberdade. Você não está mais preso ao que era, não está mais condicionado ao que já não faz sentido. Você se move com mais consciência, e isso abre espaço. Outro ponto importante é a ausência de conflito interno. Você não está mais dividido, não sente uma coisa e faz outra, não percebe algo e ignora. Existe alinhamento, e esse alinhamento traz estabilidade. Outro aspecto forte é a reorganização natural. Sem sua intervenção constante, tudo começa a se ajustar. O que precisa sair, sai. O que precisa permanecer, permanece. E você não precisa controlar isso. Outro fator essencial é o tempo como aliado. Você não precisa acelerar, não precisa antecipar. Você acompanha, e o tempo revela o que é real. Outro ponto importante é a maturidade. Você entende que nem tudo precisa da sua ação direta. Algumas coisas precisam apenas da sua ausência de sustentação, e isso muda completamente o resultado. Outro aspecto forte é a clareza contínua. Você não precisa mais parar tudo para entender. Você percebe no fluxo, e isso simplifica. E dentro desse movimento, algo se estabelece. Você não precisa mais buscar respostas externas, não precisa mais esperar confirmação, não precisa mais insistir para ver se algo muda. Você já viu o suficiente, e isso sustenta sua postura. Você não força, não controla, não tenta fazer acontecer. Você apenas não sustenta o que não é verdadeiro, e isso reorganiza sua vida de forma silenciosa, firme e constante, sem excesso, sem ruído, sem necessidade de intervenção contínua, apenas pela coerência entre o que você percebe e a forma como você escolhe se mover a partir disso.